A TV Resende Web acompanha celebrações do centenário da Escola Municipal Dr. Melo Viana. TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom Exportadora e Importadora Limitada. Olá, meus amigos. Prazer estar aqui com vocês novamente, aqui na TV Resende Web, aqui em Nova Resende, na Vila dos Cafezais, como eu gosto de chamar essa nossa terra aqui de Vila dos Cafezais. Continuamos aqui no Toró de Parpite, trazendo as pessoas que fizeram parte da vida da educação em Nova Resende, mais especificamente do Melo Viana, que esses programas nós estamos passando no centenário do Melo Viana. Dia 29, próximo, semana que vem, o Melo Viana completa 100 anos. 100 anos de educação, de prestação de serviço para a comunidade, de formação de gerações e gerações de homens, mulheres dignas, honradas. A história do Melo Viana é muito bonita e está entre nós. Mas a educação de Nova Resende vai muito além do Melo Viana. Muitas pessoas fizeram parte muito importante da história da educação aqui em Nova Resende, né? E é disso que nós estamos tratando. O nuclear é o Melo Viana, mas a discussão aqui é sobre educação. E estamos trazendo aqui as ex-diretoras do Melo Viana, as pessoas que fizeram parte da vida do Melo Viana e principalmente tem importância na história da educação de Nova Resende. A nossa convidada de hoje, ela tem mais de 4 décadas de prestação de serviço para a educação em Nova Resende. Atuou em diversas áreas da educação, tem uma bagagem importantíssima como educadora, como gestora, e é um orgulho estar trazendo ela aqui para falar com a gente dentro desse grupo de entrevistas que nós estamos fazendo. É a Lourdes Guinello, que nós vamos chamar, é assim que te chamam, Lourdes? Lourdes, muito obrigado. Prazer em ter você aqui, estamos muito felizes, tá bom? Luizinho, Seja muito bem-vinda. Por esse espaço que você... Por favor, por favor. Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Conta um pouco da tua história aí. Você começou aí trabalhando na educação, a tua história, como é que é? Pode começar já a falar. Já faz tempo, né? Faz tempo, faz 40 e tantos anos. 42 anos. É. Né, você começou aonde na educação? Luizinho, eu comecei 1º de fevereiro de 1983. Então, comecei como professora. Depois de professora, eu fui... Professora onde? Que escola? Eu fui professora na Escola Municipal Tiradentes, no bairro Amaros. Nos Amaros. Lá eu trabalhei como professora. Você deu aula na roça? Eu dei aula na roça. Importantíssimo. Eu comecei trabalhando, o Luizinho, como professora leiga. Sei. Eu tenho um orgulho enorme de contar essa parte, sabe? Porque, graças a Deus, né, graças ao meu esforço, eu cheguei onde eu estou hoje. Voltei a estudar, né? Fiz até na época, estava difícil para fazer o magistério, que não tinha. Eu comecei a fazer o magistério em Muzambinho, não dei conta, porque com as filhas pequenas, né? Tinha que deixar, então eu parei, voltei para a escola estadual Caio Albuquerque para fazer contabilidade, porque eu fiz apenas o 8º ano e me casei. Depois aí vi a falta que fez, né, Luizinho, depois que eu perdi o meu esposo, voltei a estudar. E então, o que tinha ali, assim, que eu achei mais de acordo na época, foi o técnico em contabilidade. Aí, mesmo, né, dando aula, ainda voltei a estudar à noite, terminei, mas não era aquilo que eu queria. Nesse tempo você já morava na cidade ou ainda morava na roça? Eu comecei morando na roça ainda, que eu continuei lá na roça por 2 anos ainda, sabe? Mas aí eu comecei a dar aula lá na Escola Municipal Tiradentes e ia durante a semana, ficava na minha mãe, meus pais que eram do lado, certo? E depois, no final de semana, eu voltava para minha casa. Mas estava difícil demais, com as crianças pequenas, né? A minha caçula tinha... Quantos filhos você tem? Eu tenho 2 filhas. 2 filhas.
Nessa época, Luizinha, minha caçula... Fala o nome delas aí. A Tatiane tinha 1 ano e 6 meses e a Cristiane 5 anos e alguns meses. Ótimo. Né? Então, foi muito difícil para mim. Aí eu resolvi mudar. Foi assim, muito triste a minha saída da roça para cá, porque, na verdade, eu morava do lado do meu sogro com a minha sogra, que foram um segundo pai, segunda mãe para mim, Fala sabe? o nome deles, velho. É o popular Dante, né? Domiciano Cardoso da Silva e Ana Reis da Silva, dona do... Domiciano Cardoso da Silva, e... lá vizinho do Ventura. Isso, é. Então... Aonde que era a escola Tiradentes? Bairro Amaros. No Amaros. É do lado da casa dos meus pais, Sei, lá na roça. sei. Aí comecei, né, a estudar, fiz, né, como eu disse, contabilidade, não era aquilo que eu queria, porque o meu sonho era ser professora. Sei. E começando, né, leiga, eu sentia assim, na pele, que me faltava muita coisa para eu chegar a ser professora como eu queria, né? E aí, depois do curso de contabilidade, surgiu um magistério à distância, em Poços de Caldas. Sei. Chamava Logos 2. E foi tão engraçado, Luizinho, que para fazer esse magistério, os alunos teriam que estar trabalhando em uma escola. Primeiro foi a gramática, depois a prática, né? E eu já estava, me facilitou muito, né? Que eu já estava trabalhando como professora leiga, fiz o magistério lá, mas foi um curso maravilhoso, sabe? Me deu uma base muito grande, acho que por sermos a primeira turma, nós fomos os cobaias, eles cobraram muito. O orientador nessa época vinha visitar a escola que a gente estava trabalhando, sabe? Assistir a aula que a gente estava dando como professora leiga. Que beleza, hein? Mas ensinou muita coisa boa e eu fiquei assim mais próximo das filhas, sabe? Porque a gente estudava, pegava os módulos, né? Estudava em casa e ia lá final de semana e fazia umas provas. Foi muito puxado. Ia para Poços de Caldas. Poços de Caldas. A gente tinha que pagar carro. Não era tão fácil. E foi eu e mais umas 6 colegas daqui, sabe? Todas mais ou menos da minha idade, com as mesmas necessidades. Bastante estrada de terra, não era essa então, assim, nós tentamos tirar o máximo de aproveitamento desse curso. E com a graça de Deus, com o meu esforço, eu me formei, vamos dizer assim, peguei o meu diploma de magistério, né, o qual me autorizou a lecionar nas séries iniciais. Que na época era do 1º ao 4º, não existia, né, o 5º ano. E aí, Luiz, depois disso, né, assim, com o passar dos tempos, eu fui me aperfeiçoando. Mas você já veio para a cidade logo depois? Aí eu já estava aqui, na cidade. Eu já estava aqui, sabe? Eu já morava aqui, não deixei de trabalhar lá nessa escola, terminei, né, o Logos, e com o passar dos tempos, fiz pedagogia, especializei em supervisão e ainda não fiquei muito satisfeita, não parei por aí não. Senti necessidade... Fez pedagogia em Guaxupé? Eu comecei em Guaxupé, Luiz. Infelizmente, por causa das filhas, eu não tive como ir todos os dias. Tá. Só que aí as minhas colegas começaram em Passos e eu não conseguia passar para Passos, porque eu comecei lá. Sim. Eu tinha que frequentar lá 3 meses para depois eles me liberar a transferência. Sim. Mas consegui, enturmei depois aqui com as colegas, fomos para lá, né? Fiz pedagogia lá, especializei em supervisão, como eu disse. Depois, com o passar dos tempos, eu fui fazer uma pós-graduação. E aqui, assim, por perto não tinha, porque era muito difícil, né? Não só eu tinha mais colegas junto comigo. Nós fizemos pós-graduação em Jabuticabal, do lado de Ribeirão Preto. Eu sei onde é. Mas é longe, foi difícil, mas valeu a pena, sabe? Então, eu especializei em didática, fundamentos teóricos da educação. Sim. Tudo relacionado à educação, né? E por aí foi. Depois de alguns anos, Luizinho, eu parei de lecionar, né, na zona rural e vim aqui para a cidade, fui trabalhar como coordenadora de creche.
primeira creche fundada aqui em Nova Resende. Nós começamos com 3 crianças. Quando eu saí, já estava com mais de 30. Aonde era a creche? A creche era numa parte onde é o asilo hoje, sabe? Eu lembro daquilo lá. Era na conferência ali no prédio? Era na conferência. No prédio da conferência. Era no prédio da conferência, sabe? Uhum. E eu trabalhei ali como primeira coordenadora. Depois fui para ser coordenadora do PEAE, é uma sigla, é PEAE. É Programa Estadual de Alimentação Escolar. Era da merenda. Sim. Porque era completamente diferente as merendas das escolas, né, Luizinho? Tinham que pegar um caminhão, né, um veículo, buscar impostos, depois chegava aqui distribuir nas escolas, e tinha que ter alguém para coordenar aquilo ali. E eu fui trabalhar ali como coordenadora. Depois, Luizinho, eu passei, porque era com portarias, né, na prefeitura, nessa época. Eu fui nomeada para ser técnica pedagógica municipal. E aí eu trabalhei muito tempo, não era departamento municipal que a gente falava na época, era órgão municipal de educação. Sim. OME. Sim. Ali eu fui técnica por muito tempo. Qual era a função, né? Porque é uma nomenclatura meio estranha, era quase que a mesma da supervisão. Depois teve uma época que eu passei para inspetora municipal, depois voltei para técnica de novo, e aí veio um concurso para supervisão. E eu aproveitei e fiz esse concurso. Estudei, se eu te falar a hora, você não vai acreditar, mais de madrugada, que era o tempo que eu tinha. Eu passei, eu não fui a primeira, não. Eu tinha, acho que 6 vagas, e eu passei, parece que em 6º, eu fui a penúltima, sabe? A ser classificada. E tinha vagas, demorou um pouco para me chamar, chamaram as outras e eu entendi, porque a nota delas tinha sido maior, né? Seguiu direitinho, mas com a graça de Deus também me efetivei. E fiquei trabalhando, aí já não era mais técnica pedagógica, foi como supervisora, né? Trabalhei esse tempo. Depois, Luizinho, eu fui, uma época, diretora das escolas municipais rurais. Fui diretora da Escola Municipal Maria José de Godoy, em Petúnia. Muito tempo você ficou lá. Muito tempo. Porque você tem uma marca lá, você é muito querida lá. Eu amo lá aquele lugar. Eu amo todos os lugares que eu passei. Já encontrei com você várias vezes lá, não tem nada que aconteça lá que você não seja chamada. Então, aí, Luiz, lá eu comecei a trabalhar na supervisão. Mas aí eu já era até efetiva. E depois de alguns meses, acho que uns 6 meses, mais ou menos, a supervisão, eu assumi a direção, onde eu fiquei mais de 12 anos, quase 13 anos, sabe? Turmas que eu peguei no pré-escolar, eu entreguei no 9º ano. Todo dia ir para Petúnia. E lá, Luizinho, eu aprendi muito, sabe por quê? Foi uma época difícil, não quero assim condenar ninguém não, mas não tinha quase funcionários na escola, eu assumi direção, supervisão. Teve uma época que eu não tinha secretária na escola, não existia monitoras, estagiárias, sabe? E era eu, os professores, né? Eu e os funcionários, e eu, assim, trabalhei muito. Chegou um ponto que eu comecei a cansar. Aí vim até para desistir, mas aí me deram uma vice, que trabalhou lá comigo também muito tempo, uma pessoa, assim, muito boa, sabe? Me ajudou muito. Fui depois, né, Luizinho, diretora do Melo Viana. Eu, às vezes, não estou seguindo, assim, a ordem, sabe? 2 vezes, por 2 gestões, né? E fui vice também uma vez, no Melo Viana. Então, Luizinho, assim, foi assim, uma trajetória de vida bem grande. E estou esquecendo de falar que ainda fui secretária municipal de educação. Foi. Entrei lá numa época difícil, chamava um não ia, chamava outro não ia. Acho que quando eu cheguei por aqui, você era de secretária de educação. E aí fiquei com muita dó, né, na época do prefeito, ele me convidava e eu não queria, fui. Mas assim, foi bem difícil, sabe? Mas eu aprendi muito. Eu entrei lá para ficar, até o final do ano, eu fiquei 3 anos e 3 meses.
também assim com menos gente, né, que trabalhava, mas não vou dizer para você que eu dei conta 100%, não, mas eu fiz assim o que eu pude da minha parte, sabe? E então foi assim essa trajetória profissional, vamos dizer, né? Mas eu sei que o nosso foco hoje é a Escola Municipal Dr. Melo Viana, onde eu tenho assim um carinho especial, Você sabe? foi diretora do Melo Viana várias vezes, né? Duas. Duas. Depois eu quero te contar 2 fatos na escola, Pode porque contar tem o que muito. você quiser. Mas assim, que me marcou muito. Mas eu quero começar, na Escola Municipal Dr. Melo Viana, a falar um pouquinho de quando eu fui aluna. Ah, isso que eu queria chegar. Eu queria saber da tua história eu de aluna. Você vinha da roça para a cidade, para ir na escola? Não, eu já morava aqui. Ah, já. Como meus pais já tinham mudado para cá. Sei. Meu primeiro ingresso escolar foi na Escola Municipal Dr. Melo Viana. Sei. Me marcou muito. Você morava naquele lugar lá, em frente ao Becão, a vida inteira? Isso, em frente ao Becão, a vida inteira lá. Pilão, né? O Abílio, Jair. O Abílio, Jair, o Oswaldo, né? Já se foram. Oswaldo é amicíssimo do meu pai. Então. Eu fui para São Paulo na Kombi do Oswaldo. Então, só o Abílio, a Pasqualina, eu e a Cida, né? Minha irmã. O Abílio está em Campinas? O Abílio está em Campinas. E aí, Luizinho, quando eu comecei lá no Melo Viana, em 1962... Como aluna? Como aluna. Quem foi no meu seu primeiro professor? ano foi a dona Neide Rezende. Neide Rezende. No segundo ano foi a dona Hélia Gomes. Dona Hélia. No terceiro foi a Darcy Senedes. Darcy Senedes. No quarto, Luizinho, foi... A Darcy Senedes é a mulher do Jorge. Isso, Jorge. Eles moraram aqui? Moraram muito tempo. Eu não lembro. Naquela primeira casa para baixo do seu Laur Firmino. Não é do meu tempo, acho que não. Então, Luizinho... no quarto ano, Luizinho, foi não era daqui. Lembro como se fosse hoje. Foi aquela sala, a primeira sala, à direita, a gente entrando ali eu concluí o quarto ano, porque não tinha quinto ano na época. É a biblioteca hoje? Ali agora hoje acho que é uma sala de aula. Então, ali que eu fiz o quarto ano também. Eu fiz o quarto Dona ano. Maria Evangelista foi meu professor ali. Ali, a minha professora de quarto ano chamava, ou chama ainda, não sei, Conceição Aparecida Entroncasa da Silveira, não vou esquecer nunca. Ela não era daqui. De Muzambinho? Ela era de Muzambinho, e ela também, o Luizinho, teve uma vida assim, bastante sacrificada, porque naquela época não tinha asfalto, não tinha ônibus, pouquíssimos, né? Pouquíssimos carros. Era para da Maricota, né? Então, pouquíssimos carros. Eu lembro dela contar para nós na sala de aula que ela saía de Muzambinho 4 horas da manhã, vinha num caminhão de leite para Mata do Sino. Na Mata do Sino, ela saía a pé. Tinha dia que ela pegava carona, aconteceu dela vir da Mata do Sino a pé, até aqui. Você imagina que horas que ela entrou na sala. Você imagina a hora que ela entrou na sala, a diretora, o que chegou na porta, né, e falou. Mas tudo bem, ela estava errada, mas fazer o quê, né? Eu lembro muito disso daí, lembro muito o Luizinho, da escola. A escola era uma escola muito tradicional. Muito, muito, muito. Nós, alunos, não tínhamos vez e nem voz. A escola era centralizada no professor, na diretora, na inspetora, que eu lembro direitinho quem eram, né? Nossa, a gente... Você entrou em 62. Eu formei em 61 lá, eu entrei em 58 lá. Então, nossa, a gente não tinha, assim, né, voz para nada. Tinha um lanche também, né, que o lanche, nossa... Meu tempo não tinha lanche, não, era sopa só para quem era da caixa. Eu digo lanche, mas era sopa, para quem era da caixa e para quem, igual no meu caso, tinha que trazer legumes, uma cebolinha, uma salsinha para tomar. Lógico. A cantineira, a merendeira, serviçal, né, quantas nomenclaturas, entrava na sala, marcava o nome de quem ia tomar, recolhia aqueles legumes, né? E depois a gente tomava, né, aquela sopa, era só sopa mesmo, né? E então, foi uma coisa assim que me marcou muito. E a hora do recreio? Ah, Luizinha, essa era a hora mais esperada do dia, né? A gente saía... E até o final lá daquele corredor, né? Não tinha aquela parte embaixo, nada. Tinha uma enorme escada. Do lado do banheiro das meninas. Que a gente, né, descia para ir para o pátio, todinho de
terra com um muro enorme, separava os meninos da direita, meninas lá do lado esquerdo. Mais para baixo, um pouquinho dessa escada, tinha uma casinha, um cômodo, que era onde fazia sopa. A gente estava descendo a escada, olhava lá, parecia que estava pegando fogo em tudo, porque era fogão a lenha. Eu lembro perfeitamente. Sabe? Quem que é a dona? Você pegou a Dona Cristina? Chegou a pegar a Dona Cristina? Não. Eu peguei, foi... Com todo respeito, não, a Aparecida Miranda. A Aparecida Miranda. A Marli. Minha tia Marli. Né? E então lembro quando ela subia aquela escada com aquele caldeirão enorme, pretinho de carvão, né, Luiz? Ai, meu Deus, mas era muito bom. E o pátio, a delícia daquele pátio. Aquelas árvores enormes, né? Aquelas raízes muito grandes, a gente sentava naquelas raízes ali para ficar do lado, às vezes, de algum colega que levava lanche para dividir com a gente, né? Porque a gente não levava, né, Luizinho? De jeito nenhum. Aquelas brincadeiras, se em casa, né? Tudo ao ar livre, nada coberto, nada cimentado, pura terra, né? E as brincadeiras, então? Era peteca, bola feita em casa, que muitos acho que rasgavam-se um tecido mais velho, faziam aquelas tiras, faziam aquelas bola de meia. Bola de meia. Era o que a gente brincava, né? Brincava muito de passar anel. E tinha dia que ninguém tinha anel, a gente não tinha anel naquela época, Luizinho. Hoje a gente vive empencado com os anéis. E não tinha, a gente pegava uma pedrinha, um pauzinho, fazia de conta que era um anel, brincava de passar anel, sabe? Então era aquelas brincadeiras assim, sadia. E os colegas, né, eu não sei, era bem diferente. Eu tenho muita saudade dessa época, sabe? E tinha, assim, um certo receio da diretora, eu tinha muito medo da diretora. Todo mundo tinha medo. Porque uma vez, Luizinho, teve um desfile, sabe? E eu não fui uniformizada adequadamente para aquela ocasião. Sei. Sabe? Eu lembro que na época o nosso uniforme ele era azul, né, sainha preguiada, tinha uma parte na frente, os pensol, tipo uns pensol atrás, e por que, não sei te explicar, vai ver que estava velho, ou às vezes até sujo. A minha mãe tinha tirado aquela parte de cima, sabe? E eu fui com a saia, a blusa branca, né, não lembro se foi de sapato ou de chinelo, parece que era quase certeza de ser de chinelo, e aí eu fui barrada, sabe, assim, na hora que a fila subiu, porque a fila era feita dos maiores, né, em ordem decrescente, para os menores. E eu era a primeira da fila formar lá no pátio, porque eu era a maior da fila. E quando fui subindo, ela viu que eu não estava, né, vestida assim adequadamente, pediu para que eu ficasse para ser a última da fila. O que tinha isso? Mas eu quase morri, eu chorei tanto, mas eu chorei tanto, que bobagem. Sabe? Porque a fila ficou muito feia, todo mundo. Maior, ordem decrescente, chegava no final, né? Mas tudo bem, com certeza tinha razão, mas era assim, uma diretora muito sábia, sabe? Bastante exigente, mas tinha muitas qualidades também, né? Assim, ninguém... Mas era um regime pesado. Era assim, como eu te disse, muito tradicional, né? E por aí foi havia um pouco da pedagogia do medo, né? Ali havia a pedagogia do medo, ali a gente vivia com muito medo, né? Então, eu lembro assim, o Luizinho, que quando a gente via a diretora, não é igual hoje. Se ela chegasse, tinha umas grades de madeira, não sei se você lembra, e debruçasse naquela grade, nós estivéssemos brincando, correndo, todo mundo sentava lá embaixo no pátio, sabe? Avarandado. Então, não sei, tem certas coisas que marcam muito. Eu acho que era de natureza de época mesmo, né? Era uma escola conteudista, muito conteúdo, né? E se era tradicional, tinha que ser mesmo. E hoje, né, Luizinho, a gente vê a mudança na escola, né? A parte pedagógica, né? As nomenclaturas, que, afinal de contas, deixou de ser uma escola tradicional, passou a ser uma escola construtivista, vamos dizer assim, né? Sei. Mudou, e teve vários nomes, né? Se a gente for citar.
já foi assim um material bem diferente. Na época E mudou eu não também, tinha. mudou que a escola era uma pobreza, o Estado era quebrado, não vinha dinheiro, não vinha nada. Sim, foi bom você lembrar, era escola estadual na época. Estadual, né? não tinha dinheiro para nada. E... Os professores ficavam 10 meses sem receber. Então. O meu pai tinha um hotel, pagava para as professoras ficavam lá meses e meses sem pagar e tinha que esperar, porque precisava delas. Moraram professor do Carmo, de Monte Santo, de Muzambinho, de Guaxupé, de tudo quanto é lugar, morava no hotel do meu pai. E o material da gente também, que a gente levava para a escola nessa época, era muito escasso, né? Era o básico. Eu lembro, na época, eu tinha uma vontade de ter um estojo, sabe? Estojo puxar tampinha, é onde colocava os lapinhas. O lápis, porque não era os lápis, eu não tinha lápis de cor. E uma vez minha mãe comprou, eu acho que ele era de lata, sabe? Mas aquilo me passava uma raiva, você ia fechar, não fechava, você ia às vezes abrir, não abria, ele enferrujava, sabe? Mas eu tinha um estojo, depois eu ganhei um estojo de madeira, olha, isso era um salto, que a minha madrinha me deu, né? Impressionante. E, então assim, a gente valorizava muito, tudo. E enfim, a minha infância foi essa. A gente precisa olhar para a escola, né? O nosso olhar de hoje, né, o comparativo é muito forte, né? Em compensação, hoje está mais difícil disputar a atenção do aluno com o volume de informação que tinha, porque naquele nosso tempo a fonte de informação, de conhecimento, era só a escola também, né? A autoridade da professora era muito grande. E eu acho que é por isso que era assim, uma escola que a gente fala hoje, né, tradicional, porque os saberes eram só deles. Primeiro que a gente não sabia mesmo. Não tinha nada, não tinha o que ler, não tinha nada, não conhecia nada. Não tinha uma fonte de pesquisa, não tinha uma internet, não tinha nada. Internet, eu não sei até se isso foi bom, se foi ruim, né? Mas se eu for falar aí dessa época... É a questão da evolução, né? A gente vai ficar aqui, né, Luizinho, o dia todo. Aí, Luizinho, nunca pensei em ser diretora daquela escola. Mas você foi professora também, né? Eu fui professora. No Melo Viana, não. Não, mas você começou a tocar de professor na cidade e no... Eu fui professora só na zona rural. E depois, Luizinho, para eu falar para você que nunca trabalhei na escola do estado, teve uma época que eu trabalhei paralelo, sabe? Na escola municipal, o Padre Luiz Moreno, teve um pré-escola estadual. No mês de janeiro, eu trabalhei nas minhas férias, sabe? E olha para você ver, chamava iniciação escolar. Ninguém queria pegar, porque férias, o professor queria descansar, né? E eu me aventurei. Peguei esse pré. Esses meus alunos, que foram meus alunos, hoje são todos casados, são pais, tem um que até já é vô, sabe? Lembro demais. Eu trabalhava na sala da Maura, professora. Uma sala riquíssima. Maura Nogueira. Professora Maura Nogueira, isso, desculpa. Uma sala riquíssima de material concreto. A Maura foi uma excelente profissional, né? Ainda tá aí. E, então eu usava o material dela, usava a sala dela, sabe? Foi um mês, acho que foi 30 dias, que eu trabalhei no estado. Então, professora mesmo, eu só fui na zona rural. Aí depois, né, fui diretora lá no Melo Viana por 2 vezes. E eu tenho, assim, ô Luizinho, um orgulho muito grande em falar da primeira vez que eu fui diretora lá. Eu não entrei por indicação de prefeito, sabe? Teve eleição. E eu entrei, né, concorrendo, e o pessoal da escola me ligava. Nossa, eu passei aquela noite sem dormir. E vai, candidata. Sabe o que é, assim, você não ter noção da gravidade? Eu falei, não, vou encarar. Porque a eleição, você não precisa preocupar, né? Você entrou com o apoio dos funcionários. Eu lembro que na época, não sei quantas pessoas que votaram, eu tive 6 votos contra e o restante a favor. E aí, quando terminou, né, a eleição, aí o prefeito falou, agora vamos perguntar se ela aceita, porque eu acho que ele tinha certeza que eu não aceitaria, sabe? E eu aceitei o desafio. Fui,
Então, isso para mim, isso eu considero mérito meu e pela coragem que eu tive, história, né? sabe? Tua história. E Luizinho, ainda vou até opinar, que se você me permitir. Ué, você pode acho que é o jeito melhor para escolha de diretor, a eleição. Claro que tem provas, como teve, né, agora há pouco tempo, não fui contra, não quis fazer por questão que tinha que trabalhar 8 horas, eu já estava na vice, não queria trabalhar 8 horas, né, mas não fui contra, não. Mas eu acho que é o jeito mais correto, sabe? O jeito mais certo. Né? Porque aí eu entrei, assim, muito feliz, porque a maioria do pessoal que eu fui trabalhar votaram em mim. Quer dizer que eles torciam para que eu entrasse, né? É respeito, né? Isso foi uma coisa, assim, muito marcante. Uma coisa boa, né? E no meu segundo... E esse período, que ano foi? Você lembra? Não tem nome. Eu não lembro, eu lembro na época quem era o prefeito, mas eu não gostaria nem até de citar, não tem importância. Mas você lembra quantos anos você ficou nesse primeiro mandato? Luizinho, você me fez uma pergunta que eu não queria responder, então mas eu vou responder. Olha, para você ver, esse arrependimento eu tenho. Se eu fui eleita, fui aceita pela comunidade escolar, eu teria que ter ficado até o final do mandato. Sei. Mas aconteceram algumas coisas assim que não foi do meu agrado, vamos dizer assim. Eu não fiquei. E conjunturas políticas. Eu não fiquei, sabe? Eu não fiquei e pedi demissão do cargo, sabe? Foi quando... foi no concurso, eu já tinha feito o concurso para supervisora. Eu não lembro. Também vou pular essa parte. Pulei. Mas eu teria que ter ficado, eu não podia ter saído por causa de umas coisas tão pequenas, né? Esse arrependimento na minha carreira profissional tem. Mas tem muito mais coisa. Porque eu nunca fui, Luizinho, de largar as coisas pela metade. Pois é, mas tem muita coisa na sua carreira que você só tem que ter orgulho. E na segunda gestão, Luizinho, que tristeza que eu vou falar agora. Pegamos a pandemia. Luizinho, mas foi triste demais. Você estava na pandemia. Estava na direção da escola. Se não me falha a memória, foi em 2020, 2021? Acho que até 22 pegou. Eu tinha começado lá em 2018, 2019. Nossa, Luizinho, você não tem noção o que é uma escola com quase 800 alunos vazia, sem funcionário. Gente, e os professores se desdobrando. E 1000. E assim mesmo, maravilhosos. E assim mesmo eu ainda ouvia certas pessoas falar que os professores estavam recebendo sem trabalhar. Mas aquilo doía no fundo da minha alma, porque eu estava ali presenciando o que os professores estavam passando. Luizinho, eles tiveram que reinventar, que aprender de novo, sabe? Porque aquelas aulas online, né? Aqueles vídeos, gravar aqueles vídeos, porque nós tínhamos pessoas ali... Eu acompanhei isso aí. Nós tínhamos pessoas ali que dominavam muito um computador, gravavam um vídeo, assim, do nada, mas a maioria dos professores não sabiam, como eu não sabia. Não eram só os professores, não. Eu tenho até uma certa dificuldade com essa tecnologia muito moderna. O celular me ensinou muita coisa agora, sabe, Luizinho? Eu também tenho. Eu já não sou leiga, eu fui quando eu comecei a dar aula. Eu já não sou tão leiga agora, não, sabe? E então, que dó daqueles profissionais, que dó da minha vice. Eu acompanhei um grupo de trabalho, a gente botou várias coisas no ar que aquela escola fez. O pessoal da Petúnia fez coisas maravilhosas. O pessoal daqui, eu lembro de um grupo que a Isabela estava, mas elas faziam coisas inacreditáveis. Sem comentários, sabe? Aquela menina, como é que chama que fez o programa aqui? A Bruna por aí, aquele grupo delas ali, eu não lembro o nome das outras. Desculpe as outras desse elas, grupo, assim, eu vou te mas falar. Olha, eu fiquei impressionado. Elas foram assim, 1001 utilidades. E todos os grupos, sabe? Todas as professoras. Com o maior carinho, com aquele maior sofrimento, aprenderam de novo, sabe? E ainda elaboraram as apostilas. Mudaram linguagem. Para entregar para aqueles alunos em casa. Para os pais, aquele negócio todo. A minha vice-diretora, que foi, né, meu braço direito ali na escola, as supervisoras, as professoras. Não, eu acompanhei. Teve dia de nós ficar até
10h20, 10h30 da noite, porque às vezes a gente ia fechar a escola, que os pais pegavam a apostila, depois que chegava do café, depois que chegava lá do retiro, porque o pessoal tirava leite à tarde, né? Ligava, não fecha a escola não, que eu tô indo buscar a apostila. E as supervisoras, né, os professores, muitos professores ajudavam na entrega das apostilas, a vice-diretora, eu ficava, e entregar quase 800 apostilas, e tinha pai que não buscava. E quantas vezes as meninas lá, que eu digo, as supervisoras, vice, iam atrás para entregar a apostila. E aí tá, os pais levavam a apostila, veio a inversão de valores. Os pais começaram a ser os professores dos seus filhos. Aprendendo tecnologia. Não, nunca quero passar por isso mais, mas eu achei até que muitos pais mudaram muito em relação à escola. Eles sentiram na pele o que é ser um professor. Isso é verdade. Sabe? Então, eu acho que muitos amadureceram o pensamento nessa época, né? Mas foi muito triste, e morreu muita gente, né, Luizinha? E eu preocupava com os funcionários, nós usávamos aquelas máscaras que, nosso Deus, não tinha nem como respirar e não podia tirar. Eu, até depois que passou a pandemia, né, eu fui premiada, né, com a Covid, peguei também, mas já tinha passado, né, vamos dizer assim, aquela maré. Aquela maré forte. Sabe, maré forte. Mas, graças a Deus, não teve assim, nenhum óbito ali dos funcionários, dos alunos, né? Deus foi muito, assim, misericordioso nessa parte. E permitiu que voltássemos, né? Depois de 2 anos. Mas foi um período muito rico de mudança, de aprendizado. De, assim, vamos dizer assim, de criatividade dos professores, da dedicação, sabe, deles. Você falou uma coisa muito importante, mudou o jeito da família olhar a prefeitura, olhar a escola. Mudou muito, tem uma mudança cultural aí fundamental. Mas, assim, hoje eu falo assim, até assim, meio emocionada, mas foi muito triste presenciar isso de perto, sabe? E ver a escola vazia não dá, né? Não dá. E foram 2 anos. 2 anos, muito tempo, 2 anos. Luiz? E uma incerteza absoluta, com todo mundo com incerteza. Então. Eu lembro de muita reunião com os pais, tem que fazer reunião à distância, tem que conversar. Tem. Foi uma fase muito difícil. Mas aí, Luizinho, depois passou tudo, né? Calmou. Aí eu não quis mais direção, sabe? Eu queria mesmo até era sair, porque eu tinha já o meu cargo efetivo na supervisão. Sei. Aí já na segunda gestão eu já estava em cargo comissionado. Sei. Eu já tinha avisado que ia sair, que ia ter a prova. Eu confesso, o Luizinho, não foi até medo da prova, sabe? Às vezes até eu podia ter passado, mas eu não queria mais trabalhar 8 horas. Eu tinha tomado essa decisão. Sei. E eu pensei assim, gente, eu quero serviço, eu trabalhei esses anos todos, deixa eu experimentar serviço. Lógico. E não tem vice-problema? Ah, Luizinho, não tem como, não tem serviço? Como tem? Claro que tem. Eu trabalhei muito nisso, tanto eu como a outra vice, muito boa, né? Porque a gente era 2 vices ali na época que eu trabalhei como vice. Eu trabalhava como vice no turno da manhã e a minha colega como vice no turno da tarde, né? E com uma nova diretora, mas que deu assim... Tudo muito certo, não, mas que deu certo. É lógico que muita coisa a gente deixou de fazer, sabe? Eu não posso te dizer assim que nessa trajetória aí de mais de 4 décadas eu fui perfeita. Sim. Não. E nem quero ser, sabe, Luizinho? Porque eu acho que se a gente achar que é dona da verdade, que sabe tudo, a gente acomoda, sabe? Existe um ditado que fala que... a gente precisa sempre estar querendo alguma coisa, a gente precisa sempre lutar, sabe? Porque senão a vida perde sentido. E aí, Luizinho, nessa vice-direção, eu coloquei um ponto final na minha carreira profissional, sabe? Mas foi assim... Eu fechei, posso te dizer, com chave de ouro. Sim. Na vice, eu senti assim que nesses 2 anos eu aproximei muito dos funcionários, porque eu ficava muito lá embaixo, sabe? Sim. Ajudava a olhar as crianças, tanto eu quanto a outra vice.
E entrava muito na sala dos mas eu já fui muito de entrar em sala de professor. Sei. Mas nessa época eu entrava mais. Sei. Porque na verdade também eu tinha que ter alguma coisa para fazer, né, Luizinho? E eu terminei a minha carreira assim, bem próximo dos professores, bem próximo dos alunos, bem próximo ali das serviçais, sabe? Então isso aí para mim foi um motivo assim muito glorioso, né? TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom Exportadora e Importadora Limitada. Meus amigos, estamos voltando aqui com a entrevista. Vocês viram o primeiro bloco, a densidade da história da Lourdes, história de 40 anos, com mais de 40 anos trabalhando em educação. E uma coisa que me fascina muito é saber que deu aula na roça, né? Quem se dispõe aí para uma escola, às vezes 3 ou 4 turmas do ano diferente, primeiro, segundo, terceiro ano junto. A gente sabe que escola na roça, eu nem sabia que existia uma escola chamada Tiradentes lá nos Amaros, sabia que tinha uma escola, né? Mas que interessante. E a riqueza de detalhes dela, a vida dela completamente voltada para a escola, quer dizer, foi professora leiga, quer dizer, que é um negócio importante. Nós não tínhamos professora nem na cidade, quanto mais na roça. Quem se dispunha a ser uma professora rural era uma heroína, era uma disposição muito bonita. Imagina a alegria de saber que você deu iniciação na vida de muita gente, do ponto de vista de educação, ensinou. A diva, toda vez que me encontrava, falava assim, Luizinho, eu te tirei das trevas da ignorância. É absolutamente isso que a professora faz com a gente, tira a gente da treva da ignorância. A entrevista com a Lourdes aqui no primeiro bloco, maravilhosa, eu tenho certeza que vocês estão adorando. Vamos continuar aqui com a entrevista. Muito obrigado, hein, Lourdes, por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Ô, Lourdes, você foi do tempo do Melo Viana, você pegou o Melo Viana num tempo ainda que a escola era muito mais importante, não divia atenção com outras escolas. Hoje nós temos várias escolas aqui. Sim. E você foi secretário de educação também, você tratou de tudo. A escola tem a noção, o que a gente está dizendo aqui, a escola tem a noção desse ponto de importância social que ela tem, transformadora, a sociedade reconhece isso. Você acha que antes era menos, hoje é mais? O que você acha disso? Eu acho que hoje é mais, Luiz, eu acho. Uhum. Ela é reconhecida, sim. Uhum. E quando você falou aí, né, da época que eu fui secretária, eu sempre, assim, não vou dizer assim que eu tratei diferenciado, mas eu priorizava a Escola Municipal do Dr. Melo Viana, porque é a escola, Luizinho, maior em extensão e em número de alunos que tínhamos, eu acho que ainda é na Superintendência Regional de Ensino. Sei. Sabe? Então, aquela escola ali, ela tem que ser diferenciada. Você está falando da Superintendente de Poços de Caldas? Eu acho que ela é a maior mesmo, só tem uma de Poços de Caldas, que tem o mesmo número, mesmo assim, menos. E tem outra em outra cidade que eu não lembro, acho que em Muzambique. É maior em tamanho do prédio, maior em número de alunos, maior em funcionários. Área construída, tudo, é maior em tudo. Em tudo, né? Então, merece um olhar mesmo diferenciado, sim, né? Não só por parte dos nossos dirigentes, mas por parte de toda a comunidade escolar. Eu acredito que melhorou bastante, Luizinho. Melhorou muito, sabe? Precisa melhorar mais ainda, né, Luizinho? Mas a comunidade escolar ali é muito parceira da escola, sabe? Que eu digo assim, os pais, né, as famílias. Hoje a integração com as famílias é muito maior, né? Sim, é muito grande. Vai um dia de reunião de pais lá para você ver. Eu acredito que ainda seja igualzinho era, e eu tenho certeza. Sim, muito importante. Os pais vão mesmo, os pais ajudam, né, Luizinho? Isso é muito importante, né?
E hoje tem mais recurso também, né? Mudou a leitura do Estado, né? Hoje não sei se já é o suficiente, mas melhorou muito, né? Melhorou, embora ali é municipal agora, né? Eu sei, não, eu estou falando... Mudou muito. Mas mesmo assim há uma preocupação na gestão com a escola, né? Sim. Uma preocupação, mesmo na gestão municipal, você foi diretora, você pode falar dos dois lados. O Luiz, ali, aquela escola, você tem que ficar de olho em tudo, você não pode deixar nada acabar. Sim. Sabe? Você tem que ficar, você tem que fazer uma previsão, ficar olhando, por exemplo, né? Patrimônio. Porque você pede, lógico, que eles mandam e tudo, mas é uma escola, assim, muito numerosa. O gasto ali é muito grande, né, Luizinho? Sim. E na época que eu estava na direção, eu creio que até hoje, dinheiro, verba, assim, nas mãos do diretor, por ser uma escola municipal, não vinha, né, Luizinho? Tinha, era o PDDE na época, Sim. se não me engano, programa Dinheiro Direto na Escola, né, Caixa Escolar, que vinha uma verba que era, assim, gasta, vamos dizer assim, na responsabilidade do diretor, né? Sim, a gestão é do diretor. Isso, E também na época, né, da pandemia, veio um dinheiro extra para gastar com material, né? Assim, por exemplo, álcool em gel e tudo que precisava. Lembro que nessa época veio. Teve uma época também que veio um dinheiro, esqueci como que chamava, que foi gasto na internet da escola, sabe? Sim. Mas tirando isso, é tudo vindo mesmo, né, da prefeitura, Quando né? eu falo gestão, é gestão municipal, estadual, tudo, né? Porque o Estado era diferente, né, Luizinho? O Estado era diferente, porque o Estado, ele depende, sim, da prefeitura, né, às vezes com algum transporte de aluno, né? Sim. Mas já não é a mesma coisa, assim. O transporte é um grande problema? Ô, Luizinho, olha, pelo menos na época que eu estava como secretária, era muito grande. Eu trabalhava ali, né, no departamento, que eu ficava lá, e tinha, com muito respeito, eu vou citar o nome dele, o Carlos, que trabalhava nessa parte. Sim. Ele que tomava conta, né, dos ônibus. Então, olha, eu acho assim, não é o transporte na época, os ônibus que tinham, não era suficiente, né, Luizinho? E os ônibus, Luizinho, estragam muito, porque eles rodam muito. São mais de 3 mil quilômetros de estrada de terra, você imagina? Luizinho, cuidar dessas estradas, fazer tudo. Não são todos os pais, mas a maioria quer que pegue os filhos na porta da casa, dentro do curral, vamos dizer assim, sabe? Isso dificulta muito o transporte escolar, porque não é assim. Né? Não tinha transporte, não tinha, você vê, na nossa época lá que a gente estudava... A frota, na gestão passada do Zé Roberto, a frota melhorou muito. Muito, é isso que eu queria falar. Chegaram, né, vários ônibus aí, né, na ônibus apropriados para a região mais difícil, prefeito, aqueles ônibus amarelinhos que chegaram aí, para descer para Caninana, para a parte mais difícil. Nossa, eu ficava tão feliz quando eu via no Face, eles postando, né, dos ônibus que tinham chegado, eu falava, amém, Senhor, mas que coisa boa, porque realmente não transportam só os alunos da zona rural, né? Aliás, das escolas municipais. Transportam também os alunos das escolas estaduais. Lógico. E, nossa, é muito difícil. Tinha que estar conciliando muito, né, Luizinho, por exemplo. Às vezes tinha aula num lugar, não tinha no outro. Vinha aluno, não vinha. O aluno ficava sabendo que tal escola não tinha. Então, isso aí tudo gera custo altíssimo para os ônibus ficar rodando, vamos dizer assim, vazio, né? Mas o transporte foi um problema muito sério na época que eu estava na secretaria. Eu acho que melhorou bastante, sabe? E em relação com as escolas rurais aqui, Corre do Cavalo, Lulo e Rio Claro? Você fala assim... Como é que é essa relação? É boa a relação? As escolas dão resposta? Como é que é isso? Você quer falar assim na parte de... De todos os sentidos. Não, teve uma época aí, tinha um certo atrito, né, Luizinho, porque foi falado em fechar as escolas, né? Sim. Os pais não concordaram, eu não tiro a razão dos pais, não. Só que, Luizinho, eu acho que ainda, a minha opinião, precisava ainda nuclear algumas escolas, né? Sim. Já veio, na minha época, na direção da Escola Municipal do Dr. Melo Viana, e acredito que ainda está vindo alunos
da zona rural para estudar no Melo Viana. Ah, tá vindo E bastante. o Melo Viana, Luizinho, não comporta mais aluno. Não comporta. Lá a escola já está lotada, sabe? E aí o que acontece? Enche a escola municipal do Melo Viana e às vezes outras escolas ficam vazias, né? Eu acho que até agora já, eu não sei te falar certinho, mas já pegaram, acho que sala no Lulo, levaram pro Antônio Messias, Corre-Cavalo, ou vice-versa. Eu acho que já deram assim, uma ajeitada melhor. Sim. Mas também tem um projeto, o Itamarzinho aí está trabalhando com apoio de deputados aí, entendeu? Está trabalhando com a possibilidade de fazer uma escola grande ali naquela região. Nossa, Luizinho, mas seria maravilhoso, entendeu? Se isso acontecesse. Vamos, assim, acreditar que vai acontecer. Né? Eles têm boa vontade para trabalhar. Precisa. E tomara, isso aí tem que ser urgente. E as escolas também param a cidade, né? Elas estão construídas. O traçado da cidade é antigo, as escolas param tudo, né? O transporte, na hora do início e do término das aulas, ô Luizinho, não tem jeito de você passar. Não passa. Tudo que você vai fazer, você tem que olhar no relógio. Deixa eu ver se não vai começar a aula ou se não vai terminar a aula. Porque você fica parado, não tem jeito, né? Precisa pensar nisso. Mas eu acho assim que a educação aqui no nosso município está muito bem, Luizinho. Eu também acho. Nossa, está excelente, eu também né? Acho. Eu também acho. Quero até parabenizar os nossos dirigentes, né? E principalmente das escolas. Quero aproveitar até para parabenizar, né, Luizinho, a Escola Municipal Dr. Melo Viana, claro, pelo seu centenário, né? 100 anos, Luizinho, de histórias. De quanta gente 100 formou. anos de dedicação. 100 anos de ensinamentos, 100 anos de aprendizado. De conhecimento. Nossa, Luizinho, isso é muito gratificante. Nós estamos, assim, participando desse momento, importantíssimo. Sabe? Você está dentro carinho, dessa história. Assim, enorme, sabe? Eu quero parabenizar, né, todos os funcionários atuantes, os nossos alunos, seus familiares, que são parceiros, sempre foram parceiros da escola. Assim, é muito gratificante para eu dizer isso, sabe? Quero, assim, além de parabenizar, agradecer todos, né, pela dedicação, pelas horas extras que não recebem, que fazem naquela escola, que eu sei que tem que fazer, né, Luizinho? É muito, assim, gratificante para todos ali poder comemorar 100 anos daquela escola, né? E o mais importante, né, que eu gostaria, assim, de falar para todos da escola do Dr. Melo Viana é que eu também faço parte dessa história. E a vida insiste em separação. Mas vocês continuarão eternamente no meu coração. E quero aproveitar ainda, Luizinho, para te agradecer. Não tem que me agradecer. Por esse espaço no seu estúdio, né, onde eu vim conhecer e já dar essa entrevista. E tem que agradecer nada. Te fazer, assim, 2 perguntas. Você sabe, assim, por que você se tornou um grande homem? Um grande jornalista? Foi porque você estudou na Escola Municipal do Dr. Melo. Tá bom? Não tenho nenhuma dúvida disso. Então foi por isso, porque você passou pelas mãos das fadas de lá, né? Do pessoal de lá. Então, isso para você, para mim, é um prazer enorme, né? Estar fazendo, você também faz parte dessa história, não sou só eu, não. Quem sou eu? Nós fazemos parte. Eu tenho gratidão desse profunda. Centenário. Profunda gratidão. Da nossa tão conceituada Escola Municipal Dr. Melo Viana. É um orgulho para Nova Resende ter uma escola daquele. Todas as gerações, Nossa. Todas as gerações. Aprendi muito, eu costumo dizer que comecei a virar gente, perceber, ter noção de amizade. Meus amigos, os meus grandes amigos continuam sendo os meus amigos do Melo Viana, do primeiro infância, ano. Né, lembro Luiz? todos da sala de aula, eu pego a minha foto de formatura, falo o nome de cada um, conheço todos, lembro de todos. Uma vez eu estava em São Paulo, em Brasília, eu consegui uma foto, mandei foto para todos. Para todos que eu consegui endereço, eu mandei uma foto da nossa formatura para todos. Eu tenho uma gratidão por aquela escola impressionante.
É muito gratificante, né, no meu caso, quando eu te pedi licença para falar dos lugares onde eu trabalhei, um pouquinho como que foi. Não, isso aqui é para falar de educação. Nesse espaço de 4 décadas, né, eu sempre trabalhei com professor, com aluno, com pai. Então, eu foquei agora no Melo Viana, mas todas as escolas do município, eu posso falar, né, assim, com uma muito vida de orgulho, educadora, né? Mais e que sempre me respeitaram, sabe, Luizinho? E eu tive, assim, um carinho enorme. Eu gostava e ainda gosto do que eu fiz, sabe, do que eu faço. Então, foi, assim, muito Tem gratificante. saudade? Muita saudade, Luizinho. Confesso, sabe, que os 4 primeiros meses, né, que eu parei de trabalhar, eu pensei que fosse ficar doente. Foi uma falta, de né? verdade, porque a gente era acostumado a madrugar, principalmente quando ia para Petúnia, 5h10 da manhã eu estava dentro do ônibus, né, Luizinho? E outra, Luizinho, eu fui uma funcionária na Escola Moisés de Godoy, de ficar 10, 11 horas na escola, porque eu ia com o pessoal que trabalhava de manhã, né, depois já ficava lá na escola, o pessoal de manhã vinha embora, e os da tarde, eu já emendava tudo, né? Tudo. Então, a gente presenciou muita coisa, né, Luizinho? Tem um ditado que fala: quem é feliz no que faz não tem trabalho, né? Não parece trabalho. Eu trabalho com uma felicidade enorme. Quando a gente faz do que gosta, faz muito bem para a gente fazer. Ficar sem esse fazer é muito difícil, né? Então, e você mas também, a gente também Luizinho, acostuma. Eu sei, assim, da sua garra, da sua luta, né? Foi morar fora, correu atrás, né, Luizinho? Nós não descemos, assim, de paraquedas em lugar nenhum, não. A nossa trajetória de vida... E nem carregamos um nome importante para ajudar. Muito bonita, muito longa, né? Estamos aqui ainda, né? Lógico, firme e forte. E quem sabe, né? Por que não? O mundo quer saber o que a gente vai fazer amanhã, até o que fez até ontem não dá muita importância, não, mas o que vai fazer amanhã. E eu acho que essa história de fazer, de estar preocupado, é uma característica de pessoas transformadoras, entendeu? De pessoas inquietude. Eu devo muito à escola. Eu aprendi a ler lá. E se tem uma coisa que me ajudou na vida foi ler. Eu leio todo dia, eu gosto de ler, entendeu? Os livros foram meus parceiros a vida inteira. Eu aprendi, nunca fui um aluno brilhante, sempre fui um aluno do mediano, mas eu sabia o que eu queria, entendeu? E outra coisa, hoje a TV aqui tem esse papel, eu tenho a minha vida, eu tenho que agradecer e devolver um pouco do que a vida me ofereceu. Sim, entendeu? Eu tenho obrigação de ter aquela história de se olhar a linha do tempo, né? Olhar para o passado da tua vida, honrar a história do teu pai, da tua mãe, da tua família e olhar para o futuro até um ponto, projetar um mundo melhor para o teu filho, depois para o meu neto agora, mas essa é a responsabilidade da gente, né? Bom, Luizinho, eu acho assim que eu ainda tenho que agradecer, sabe? Muito as minhas filhas, porque eu fui uma mãe, assim, bastante ausente, sabe? E peço até desculpa, né, para elas, os momentos que eu tive que deixar, mas foi, assim, por uma boa causa, foi pensando nelas. Eu tenho certeza, né, que elas têm orgulho de tudo isso. E tenho, assim, que agradecer muito, muito às minhas famílias. Quando eu digo no plural, porque é a família do lado do meu pai com a minha mãe, os meus irmãos, e a família do meu esposo, Sim. Que foi o meu sogro com a minha sogra, né? E os cunhados que ainda estão por aí, que me ajudaram muito, sabe? Eu tenho certeza que as pessoas que trabalharam com você, como professora, como ajudante, todas as pessoas, do motorista, da faxineira, de todas as pessoas, elas que precisam agradecer a sua filha por ter emprestado você para elas tanto tempo. Né? Mas, ai, que dó quando eu lembro, quando a gente saía, né? Que a minha caçula, principalmente, ficava chorando no portão. Não vai, mamãe, não vai. E tinha que sair tão cedo para poder pegar carona, né? Para ir para a zona rural. E aí você fala para ela. Só que, Luizinho, elas se tornaram, assim, 2 mulheres exemplares, melhores do que eu, sabe? O melhor diploma da gente são os filhos. É uma engenheira agrônoma, outra administradora, né, de empresa, mas assim, sempre trabalharam desde novinhas, né? Ajudava assim no orçamento de tudo.
estudaram, né, formaram. Então, a minha ausência acho que não fez tanta falta, não. Eu acho que às vezes até ajudou a sabe? tomar a decisão, Sim. saber que tem que se virar, porque eu também acredito mais nessa tese. Então, é isso aí, Luizinho. É a nossa vida. Se a gente for continuar aqui... A gente fica até amanhã. Professora, supervisora, diretora, mas acho que todo mundo que tem na educação vários cargos prefere ser chamado de professora. Professora é uma profissão sagrada. Eu quero agradecer você por ter vindo aqui, pela sua gentileza, ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra conversar com você, registrar mais um pedaço da história do Melo Viana, da sua história, para dividir com as pessoas, né? Para dividir com todo mundo. Esse é o papel que a TV Resende Web se dispõe a fazer, como dever de ofício, como compromisso social, né? Sim. Contar a história, deixar para as próximas gerações essas gravações, porque é muito importante. A história precisa ser contada, a história precisa ser resgatada. As pessoas que tiverem importância precisam ser referendadas nessa importância, né? A gente tem a obrigação de fazer isso. Então a gente está terminando aqui. Muito obrigado, Lourdes, por você ter vindo aqui. Eu que te agradeço muito, imensamente. Foi muito agradável. E o Luizinho do Lica, ex-colega de escola, né? Nós temos assim um passado muito bonito. Muito próximo, muito junto. Bonito. Muito junto. E te agradeço muito, valeu muito a pena. Foi muito viu? bom também. Obrigada mais uma vez pelo espaço aqui. Muito né? bom. Pelo convite. Será sempre lembrado, Luizinho, pode ter certeza. Não vou esquecer desse momento jamais, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Meus amigos, aí, que beleza, entendeu? A gente tem que ter sempre a racionalidade para construir as coisas e nunca perder a emoção, o afeto, o respeito. É essa base que a gente começou a aprender no Melo Viana, eu tenho isso muito claro. Aprendi muito lá e fico muito feliz de estar fazendo isso aqui. A entrevista com a professora Lourdes foi outra entrevista que colaborou muito, como foi da professora Marta, da professora Eneida. A gente vai ter mais convidados aqui para falar. A TV Resende Web está envolvida nessa proposta de ajudar a registrar o centenário do Melo Viana, porque é registrar a história de gerações e gerações de Nova Resende, né? Essa escola tem um papel muito importante na vida de Nova Resende. Muito, muito, muito. Então tá aí, muito obrigado. Até semana que vem, aqui da Vila dos Cafezais de Nova Resende. Grande abraço. TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom Exportadora e Importadora Limitada. A TV Resende Web acompanha celebrações do centenário da Escola Municipal Doutor Melo Viana.